Bora lá, pessoal! Voltando aqui para o nosso terceiro bloco da aula de hoje. Buenas! Vamos falar agora sobre a conclusão do inquérito policial. Pois bem, pessoal, a finaleira do inquérito, né, a conclusão desse inquérito policial, ela vai ser bem importante alguns elementos aqui. Alguns elementos, deixa eu só arrumar aqui. Segura aí, pessoal. Aí, pronto. Alguns elementos serão importantes para a gente entender, por exemplo, prazo e o que é feito ao final desse inquérito. O que nós vamos ter ali sendo obrigação do delegado de polícia. E nós temos dois elementos que eu vou frisar com vocês, que são bem cobrados em provas. Vamos lá, então. Primeiro, prazo. Pessoal, primeira coisa que você tem que pôr na cabeça em relação a prazo é que nós sempre temos um prazo menor quando o investigado é preso e um prazo maior quando o investigado está solto. É assim que funciona lá no processo também. Prazos menores quando o indivíduo está preso e maiores quando o indivíduo está solto. Por quê? Porque a gente sempre está pensando o seguinte: se o indivíduo está preso por esse fato, tá? Ele não está preso por uma definição do que aconteceu. Ele está preso porque nós suspeitamos dele e porque há elementos nos indicando que ele está prejudicando a investigação aqui. Então é por isso que ele está preso. Dessa forma, nós podemos ter aqui o cometimento de uma injustiça, porque ele pode ser inocente. Então vamos investigar o mais rápido possível, para que caso nós estejamos cometendo uma injustiça, a repercussão dessa injustiça não seja muito grave, ou seja, o menos grave possível. Então vamos lá. Investigado solto, 30 dias. No início dos blocos, eu sempre faço isso, né? Aí, ó. Investigado solto, 30 dias. E é importante, porque aqui é um ponto que vocês vão ser instados a responder comparativamente. Delegado de polícia pode prorrogar esses 30 dias? Quer dizer, ele está lá investigando, acabou o prazo de 30 dias, o que ele faz? Ele vai pedir a prorrogação. Para quem? Para o juiz. E ele tem que fundamentar esta prorrogação, trazendo a ideia de que aquela prorrogação vai ser imprescindível para a elucidação do fato. Então ele vai ter que ali trazer elementos. Olha, eu preciso fazer isso para conseguir entender o que está acontecendo. Isso é do dia a dia da polícia, tá, pessoal? Isso é comum, isso não é incomum. Isso é comum. Vocês imaginem a polícia tão assoberbada como está, se vai ser possível se resolver tudo em 30 dias. Não tem como, tá? Agora, cuidem só. Se não pedir, não é prorrogado. Ponto número 1. Ponto número 2. O juiz é que vai fixar o próximo prazo. Tá? É possível que depois o delegado peça mais uma extensão? É possível, mas é o juiz que fixa o prazo. Muita atenção aqui. E se o nosso amigo estiver preso? Se o nosso amigo estiver preso, 10 dias, a lógica que eu falei para vocês. Agora, pessoal, a gente se bate num drama, tá? A gente se bate num drama. Qual é o drama? O drama é o artigo 3º-B do Código de Processo Penal. Por quê? O que aconteceu, né, pessoal? O que aconteceu? Isso vai servir para outros pontos. Vai servir para outros pontos da matéria também. Aconteceu o seguinte: a Lei 13.964 de 2019, e que entrou em vigor em 2020, em janeiro de 2020, o pacote anticrime, mudou vários dispositivos legais. Um deles foi o Código de Processo Penal, em alguns pontos. Como vocês podem ter ouvido falar, e se não ouviram, eu conto agora, o presidente do STF, o ministro Luiz Fux, suspendeu a eficácia
de alguns artigos, certo? Do novo Código de Processo Penal, né? Dessa reforma que foi feita. Alguns artigos do pacote anticrime. Um desses artigos foi a questão do juiz de garantias. O outro, que nos importa, né? Que é interessante para nós, é sobre o arquivamento do inquérito policial. Por que a questão do juiz de garantias é importante para nós, Brandão? Primeiro ponto, nós chegamos aqui, prorrogação do inquérito do réu preso. O que nós temos lá? No artigo do juiz de garantias, o artigo 3º-B, que está suspenso, está com a sua eficácia suspensa. O que isso quer dizer, Brandão? Quer dizer que não está produzindo efeito. Ele está lá, vocês abrem o código, você bota no Google. Precisa olhar o material, bota no Google. CPP, Planalto. O site do Planalto é o site que se procura legislação atualizada. Sempre que você quiser legislação atualizada, vou aonde? Site do Planalto. CPP, Planalto. Vai abrir lá o Código de Processo Penal, entra lá, você vai ler o código e vai ver. Poxa, mas tá aqui, ó, artigo 3º-B. Tá aqui, escrito, não tem nada aqui dizendo que ele tá suspenso. Pois é, ele tá com a eficácia suspensa porque ele fala do tal juiz de garantias, que obviamente eu não vou explicar para vocês aqui agora porque não interessa a vocês. Tá? Aí, pessoal, no parágrafo 2º vai dizer o seguinte, que no caso de réu preso, a autoridade policial pode representar pela prorrogação do inquérito. Aí o Ministério Público vai ser ouvido, perfeito, e o juiz de garantias, poderá prorrogar por uma única vez, por até 15 dias, esse inquérito policial. Olhem só. É o que está lá escrito. Então, como é que nós temos hoje? Prazo do inquérito de réu preso, 10 dias. Pode prorrogar? Está lá no artigo 3B, parágrafo 2º. Pode prorrogar, ouvir o Ministério Público por representação da polícia uma única vez por até 15 dias. Até 15 dias. Pode ser 10, 5, 4, 11, 12, até 15 dias. Mas nós temos um problema, isso está escrito lá. Mas nós temos um problema. O problema é que a vigência desse artigo está suspensa. Não está produzindo eficácia. E se não está produzindo eficácia, esse artigo não existe, como diria Padre Quevedo. E se ele não existe, nós voltamos à regra anterior, eventualmente. E a regra anterior é que não tinha regra. É que não tinha previsão de prorrogação. E que então o inquérito do réu preso, para que ele ficasse preso, certo? Se ele ficasse preso, era 10 dias. Ah, não, mas temos que prorrogar o inquérito. Solta o magrão, senão é constrangimento ilegal. Solta o magrão, senão é constrangimento ilegal. Muito bom, né? Solta o camarada, senão é constrangimento ilegal. Tá, Brandão, salva aí. Se na prova cair, eu interpreto que existe esse artigo, que não existe esse artigo. Olha, pessoal, eu confesso a vocês o seguinte, tá? A interpretação tecnicamente mais correta, ao meu ver, é que não seja cobrado esse artigo. Não seja cobrado, porque ele não existe. Ele está com a eficácia suspensa, ele não está produzindo efeitos. Então, para mim, essa é a interpretação mais correta. Mas, e se a questão disser assim, ó, segundo o artigo 3B, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, o inquérito policial poderá ser prorrogado. 2 pontos. Letra A. Ah, pessoal, aí a prova está sendo muito específica, sabe? A prova está sendo muito específica. E esse é um artigo que está lá na matéria da tua prova. Então, se a questão vier assim, aí eu entendo que ela está interpretando que esse artigo está valendo. Até porque não existia artigo 3B antes da reforma. Então, aqui, nessa matéria, relacionada a essa matéria, eu diria, se vier uma questão assim, eu interpretaria que existe. Agora, cuidem, tá? Cuidem. Mais adiante, nós vamos falar de outros dispositivos nessa mesma situação e nós teremos algumas modificações aqui. Certo? Vamos voltar aqui para o material. Seguimos o baile.
Relatório. Pois bem, ao final do inquérito policial, a autoridade policial tem que elaborar um relatório, pessoal. Esse relatório, ele vai tratar de tudo o que aconteceu. Ele não vai repetir tudo o que aconteceu, mas ele vai mencionar. Foram ouvidas as pessoas tais, foi feita a perícia X, a diligência Y, a diligência H, a conclusão é essa. O inquérito policial, ele serve para mostrar para o leitor tudo o que aconteceu no inquérito e serve para mostrar da onde o delegado, a autoridade policial, tirou as suas conclusões e mostrar, inclusive, as suas conclusões, tá? Então, ele não vai ser obrigado, preste atenção, a tipificar o delito. Então, ele não é obrigado a falar assim, ó, o Brandão incidiu aqui no crime de homicídio, conforme artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4, porque ele matou o indivíduo com recurso que dificultou a defesa da vítima. Vamos colocar aqui, ó, CP. Ele não precisa. Ele pode só mencionar o fato, descrever o fato como criminoso, mas ele não precisa capitular, certo? E mais do que isso, a tipificação que esse delegado de polícia pensar, vamos imaginar que ele pense, foi um homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. A capitulação que ele dá não vincula o promotor. Quando o promotor pegar esse inquérito policial para oferecer a ação penal, o promotor vai ver os fatos e ele, promotor, vai dar a sua interpretação para eles. O promotor de justiça vai dar a sua interpretação para eles. Então, já aconteceu, por exemplo, no caso aqui de inquéritos, a polícia tipificar como latrocínio. Latrocínio, roubo seguido de morte. Latrocínio é quando alguém acaba matando outra pessoa para conseguir roubar ou para conseguir impunidade em relação ao produto do crime, né? O cara conseguiu subtrair lá as coisas, veio o segurança, ele matou o segurança para conseguir ficar com as coisas. Latrocínio é isso. Homicídio doloso é quando eu mato o cara por matar. É o que eu queria matar ele, não queria pegar as coisas dele. Queria matar mesmo, né? Já aconteceu um caso muito famoso em Porto Alegre, foi o caso do ex-vice-prefeito e, à época, secretário da Saúde de Porto Alegre, Eliseu Santos, que a polícia colocou lá no relatório policial que tinha acontecido um latrocínio. E o Ministério Público denunciou como homicídio. Então, ao invés de ser 157, foi 121. Pode isso? Pode isso. Tá? Volta para cá. Ali a autoridade policial vai falar das testemunhas, como eu falei, podendo inclusive colocar ali testemunhas que não tiverem sido inquiridas. Testemunhas que não foram ouvidas, mas que foram mencionadas ou que o delegado de polícia ouviu, teve notícia. Tá? Junto com esse relatório, ó, deixa eu fazer aqui, ó, opa, para cá, aí, junto com esse relatório, a polícia vai remeter objetos e instrumentos do crime. Aqueles objetos que foram apreendidos lá atrás, como eu mencionei para vocês. Indiciamento. Buenas, pessoal. Aqui nós teremos a indicação do nosso amigo, o investigado, como o suposto autor do delito. O indiciamento, ele é privativo do delegado de polícia e se dá normalmente ali no relatório policial. Normalmente ele se dá ali, ele pode até se dar em um momento antes. Ele só pode acontecer no inquérito policial. E o indiciamento é o apontamento, porque lá no inquérito o delegado vai investigando, investiga aqui, investiga ali, investiga aqui, até que ele decide, olha, esse aqui é o cara que eu entendo pelos elementos informativos colhidos, que é o responsável pelo fato. Então ele indicia, é um apontamento, é tu. Investiguei o Eduardo nesse inquérito policial e ele foi indiciado. O Brandão não, só o Eduardo. E ele foi indiciado, certo? Normalmente, então, no inquérito policial, lá ao final, o delegado policial indicia o indivíduo. O indiciamento ele não é obrigatório, ele não precisa indiciar para mandar o inquérito. Inclusive, vários inquéritos
vão para o Poder Judiciário sem indiciamento. Mas ele acontece quando o delegado tem lá, na sua visão, todos os elementos que indicam que aquele indivíduo foi o autor do delito. Certo? Pessoal, a gente encerra este bloco aqui e volta para encerrar inquérito policial no último bloco, falando do destino, do arquivamento, do desarquivamento do inquérito policial. Até mais, pessoal. O que nós podemos afirmar com certeza, sem medo de errar, sem medo de regra nova, regra antiga, e que eu, se fosse examinador, cobraria de vocês?